Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, meu bullet journal totalmente artesanal e cheio de detalhes. Espero que vocês gostem e este mês eu quis trazer algo delicado e fofo para começar essa capa. Eu colei este cartão de renda, cortei as pontas para dar mais detalhes. Usei o carimbo para o calendário do cartão e colei um adesivo por cima. Achei que super combinou com o estilo de renda que eu queria para meu bullet. Depois fiz uma escrita simples do mês de março. Optei por uma letra mais minimalista. Como vai ter muita textura, eu não quis deixar pesado demais o visual. Logo comecei a colar os adesivos para completar a composição. Gente, desculpas por esta parte não foi gravada, mas tentei deixar o resultado mais harmonioso possível. E por fim, coloquei a minha parte favorita, a textura de renda nas laterais da página. Esse detalhe finalizou tudo com muito charme e deixou a capa com um acabamento mais delicado e especial, como eu queria deixar. Eu simplesmente amei o resultado final desta página. Agora eu vou para a segunda página. Esta aqui tem um significado muito especial porque eu simplesmente me apaixonei por esse ursinho. Quis trazer uma composição mais lúdica, como céu, natureza e pequenos detalhes. Comecei a pintura usando um tom mais vintage, traz um ar mais suave e sair um pouco do padrão também. Usei um rosa retrô que conversa bem com a paleta de cores do ursinho. Depois parti para o contorno, usei um tom mostarda para criar aquele efeito de pelúcia ao redor do ursinho, como se fosse real. Utilizei esta caneta 0.3 em cor laranja, retrô para dar mais destaque e comecei na parte do contorno interno. Eu fiz a iluminação nas partes centrais e depois contornei a parte interna para criar profundidade. Essa técnica de luz-sombra trouxe muito mais dimensão e a iluminação ficou simplesmente linda. As bochechinhas receberam um rosa bem fofo, deixando ele ainda mais meigo. Depois comecei a pintura dos corações, a borboleta, sempre mantendo a harmonia das paletas. Nas nuvens, sobrepus um azul bem clarinho e fiz contorno para dar suavidade e volume. Os laços do mês foi feito com um rosa claro, o contorno interno marrom claro e o externo marrom escuro. Nas laterais intensifiquei o rosa, assim para dar mais destaque à profundidade. Para a lua e as estrelas, eu fiz uma base verde claro e por cima apliquei um amarelo mostarda. O sol recebeu um amarelo mais suave, foi contornado com um marrom claro para dar mais definição. O cogumelo eu pintei com um contorno marrom claro, mantendo a leveza da composição. As flores, as estrelas e os pequenos detalhes foram feitos contornos claros para manter o desenho assim mais suave visualmente. O pote de mel foi um desafio para mim. Eu não sabia exatamente quais cores utilizar, então decidi repetir as cores que já estavam na página para manter a harmonia. Não saiu exatamente como eu imaginei, mas ainda assim ficou fofo e isso também faz parte do processo criativo, né? Por fim, comecei a adicionar os detalhes da grama no solo, preenchendo os espaços vazios. Esses pequenos traços fazem toda a diferença no resultado final.
trouxe adesivos que seguissem o padrão de cores. Para colocar o mês de março saiu meio torto, mas faz parte. Foi um processo cheio de camadas, detalhes e muito carinho. Amei cada etapa. Me conta aqui nos comentários se vocês também gostaram das cores vintage e delicado. Qual foi a sua parte favorita? Na terceira página do meu bullet journal, eu precisei usar a criatividade. A pintura da página anterior acabou vazando para o outro lado, então eu tive que encontrar uma solução. Eu imprimi uma página com textura e peguei no Pinterest. Eu amo demais essas referências e sempre utilizo quando preciso resgatar a parte criativa e dar um acabamento. Fiz esta pequena carta com um papel mais grosso porque queria criar um espaço interativo. A ideia é colocar aqui uma foto ou então um bilhete de trem, de viagens, passeios que faço no Japão, guardando lembranças dos lugares diferentes que conheci. Utilizei a cola fita que amo porque é prática, rápida e não enruga o papel. Para deixar mais delicado, então, encontrei esse adesivo de lacre, trazendo um estilo vintage e delicado, como se fosse uma correspondência especial. Também colei esses adesivos que encontrei o ursinho dentro da carta, deixou tudo ainda mais fofo. Finalizei com os desadesivos de patinhas e trazer esse toque lúdico. Na próxima página, comecei a palavra com marrom escuro, estilo bolha, que eu simplesmente amei. Acho que trouxe um destaque delicado, mas mantendo a proposta mais vintage do mês. Em seguida, desenhei à mão livre as 12 áreas de hábitos que gosto de fazer sem régua, porque sinto que deixo a página mais natural e com a estética artesanal que combina muito com o bullet journal. E para dar aquele toque delicado, coloquei adesivos 3D de patinhas que trouxeram textura e um charme especial na composição. E por último, testei os carimbos de silicone que comprei no Daiso. Tive que lixar porque a tinta não pegava no silicone, então assim carimbei os ursinhos deitados. No começo achei que ficou estranho, mas contornei o desenho com uma canetinha e o resultado ficou simplesmente fofo. Nesta outra página, criei o meu Mood Tracker. O formato de triângulo algo diferente, bem delicado. Primeiro tracei o ursinho com cuidado e depois contornei o triângulo com uma régua. Eu até pensei em fazer a mão livre, mas preferi não mexer muito no ângulo do bullet journal para manter alinhado na gravação. Escrevi o título da página com um marrom mais claro para manter a paleta vintage. Depois, contornei e colori os desenhos ao mesmo tempo, sempre com cuidado para que a tinta não atravessasse a página, diferente do que aconteceu na capa. Cada quadradinho do triângulo apresenta um dia do mês e eu numerei todos eles. Para deixar ainda mais delicado, usei os adesivos de patinhas de ursinho, uma fita decorativa no topo. E as carinhas de humor, utilizei os carimbos de silicone. Para cada carinha, utilizei cores que combinassem com o vintage. Eu simplesmente amei cada detalhe. A página ela ficou fofa, organizada e funcional ao mesmo tempo.
Na próxima página, decidi deixar um pouco mais simples. Dedicado aos meus posts nas redes sociais, eu amei tanto as letras em bolhas que eu continuei usando para manter a identidade visual e harmônica do bullet. Para organizar os conteúdos, separei a página em 3 setores: o YouTube, o Pinterest e o Instagram. Desenhei cada espaço à mão livre porque gosto muito desse acabamento mais natural. Eu sinto que deixa a página mais leve e com personalidade. E depois eu contornei tudo com a caneta 0.05 para dar a definição e um acabamento mais profissional. Apaguei cuidadosamente todos os traços de lápis para manter a estética mais limpa e organizada. Na decoração, adicionei adesivos fofos de ursinho para manter a continuidade com o tema e criando uma conexão entre elas. E finalizei com o Edge Tape de xadrez, que eu simplesmente amo. Não sei como eu ainda não tinha utilizado antes, porque o xadrez nesse estilo retrô deixa tudo ainda mais charmoso e delicado. Essa página é dedicada ao clima de cada dia, mas também vai funcionar como uma pequena agenda de compromissos. Eu amo quando consigo unir organização e criatividade no mesmo espaço. A escrita bolha já virou até uma marca registrada deste mês de março. Fiz todas as linhas à mão livre, como um rosa retrô. Vocês vão perceber que eu quase não usarei régua nos meus bullet journal, porque gosto desse acabamento mais natural. Os números dos dias deixei bem pequenininhos, justamente para manter o ar delicado e fofo da página. Usei uma patinha para acompanhar o tema e continuei usando os adesivos de patinhas espalhados pela página para trazer mais leveza visual aqui. Para marcar o clima, utilizei meus carimbos. Eu escolhi 4 tipos diferentes que representam bem o frio deste mês, porque aqui no Japão o clima ainda está assim meio frio e chuvoso. Então carimbei com tinta marrom. Usei as mesmas cores do multitracker para manter as cores conversando. E claro, a fita xadrez que não podia faltar. Nesta página quis fazer algo diferente. Eu colei 2 fitas de glitter rosa bebê lado a lado e recortei em formato de ondas na lateral, dando um acabamento mais delicado. Na página seguinte, utilizei uma folha com brilho e pequenas estrelas no fundo e colei para dar profundidade ao visual mais fofo. Comecei traçando o título e orçamento desta página, que vai ser minhas despesas do mês. Em seguida, usei a régua para estruturar os quadros da data, detalhes, entradas e saídas, deixando organizado e funcional. Usei a caneta marrom para dar a identidade visual. Depois de finalizar os quadros, eu apaguei as linhas de lápis do fundo, assim para deixar o acabamento mais limpo.
Para trazer delicadeza e personalidade, apliquei a fita temática de gatinho, acrescentei um adesivo fofo e, para finalizar a decoração, apliquei novamente as patinhas de ursinho. Também retirei as bordas da folha de brilho para dar acabamento. Esta página ficou simples, mas prática e amei o resultado. A próxima página finalizei com a primeira semana do mês. Comecei fazendo um recorte da folha com brilho e estrelas, colei como base para colar o título do mês, utilizei cola em fita para colar e manter ela fixa. Escrevi o mês em um papel mais grosso e recortei em formato especial para dar aquele destaque e colei acima da folha de brilho. Em seguida, tracei os quadros de cada dia da semana com uma caneta marrom, mantendo a proposta delicada e vintage. No início de cada quadro, apliquei a fita xadrez. Eu amei como ela conversa perfeitamente com as paletas escolhidas para este mês. Depois de apagar os rabiscos, carimbei o calendário abaixo do título. A primeira tentativa não deu certo porque a tinta secou rápido e o carimbo ficou falhado. Mas eu não desisti. Tentei outra tinta da mesma cor e consegui corrigir, deixando o resultado final bonito. Completei os dias da semana dentro dos quadros e segui para a página ao lado, mantendo o mesmo padrão visual. 4 quadros no mesmo estilo, com fitas, datas e, para finalizar com um toque mais fofo e delicado, coloquei patinhas de ursinho e o resultado final ficou maravilhoso, como eu queria, com minha identidade. Espero que tenham gostado do meu primeiro vídeo e se puderem deixar seu comentário da sua página favorita, eu vou amar. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.